Tá, vou tentar de novo aqui, Thomas. Agora está gravando. Agora foi. Tá. Bem, então, boa noite, pessoal. Hoje temos uma apresentação muito importante aí do Thomas Freitas, que é me orientando também no mestrado, né? E sobre uma temática que tem suscitado muito debate, não só no Brasil, mas na Espanha, por exemplo, em que o tribunal oscila lá com relação à identificação, a temática de hoje com dolo eventual, né? Às vezes se entende que é elemento, às vezes entende que se identifica, né? Mas eu também não quero entrar nesse pormenor aqui, o Thomas vai colocar muito bem, tá? Então, hoje teremos o Thomas com a temática cegueira deliberada, tá? Thomas, fique à vontade aí com a palavra, tá? O tempo é todo teu. Obrigado, Tá? professor. Então, eu vou compartilhar então aqui o... Estão todo mundo vendo? Perfeito, então. Bom, então agora oficialmente, boa tarde ainda, né? Boa tarde, professor. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos, né, que estão aqui, então, no grupo. Então, o meu tema trata, né, sobre a cegueira deliberada. É um tema, como o professor disse, que ganhou muita atenção no Brasil com o julgamento do mensalão e também depois com a utilização desse conceito no âmbito da Operação Lava Jato. Inclusive, o texto do Renato Silveira, que foi colocado lá no grupo do WhatsApp, ele trata justamente de maneira específica sobre isso, né? Então, é uma parte desse tema também que é muito interessante. Mas o que eu vou focar mais agora é um pouco na história da cegueira deliberada e na teoria da cegueira deliberada e na sua comparação com o direito brasileiro. Então, isso vai ser bom também para complementar, para expandir, para revisar um pouco da aula que o professor Ângelo, sobre a exposição do professor Ângelo no último encontro do grupo, sobre a teoria do crime no Brasil, e como eu vou comparar o direito anglo-saxão com o direito brasileiro, então vai servir tanto para entender o direito deles quanto entender o nosso. Então, para quem está na graduação, eu acho que é uma chance muito boa, né? Pra justamente, até para quem ainda está no Penal 1, eu sei que tem vários aqui, para pensar, né, nessa comparação que eu vou colocar aqui para vocês. Então, minha meta é justamente essa, que seja um assunto que vocês consigam entender bem. Eu não vou me aprofundar tanto, como eu disse, eu sei que tem várias pessoas da graduação aqui, então eu quero mais introduzir esse tema e atiçar a curiosidade, digamos assim. Bem, então, o que é a cegueira deliberada? Vem da palavra em inglês, willful blindness. No direito americano se escreve com um L, no direito na Inglaterra com dois L's, no americano com um. Mas é a mesma palavra. Willful blindness. O que significa, então? Basicamente, de uma maneira bem simplificada, uma pessoa, ela se cega de forma proposital, de forma intencional, em uma situação, de modo que não obtém conhecimento de algum ilícito. A pessoa se cega para não obter conhecimento, sabedoria de algum crime, de algum fato criminoso. Então, vejam que a pessoa em si não comete de maneira direta, né, como nós diríamos aqui, um crime. A pessoa, ela não obtém conhecimento de um crime. Assim, essa de uma maneira bem simplificada. Ela também pode ser designada de Ostrich Instruction Doctrine, Ostrich, né, ou avestruz, ou também de Conscious Avoidance Doctrine. Então, a ideia aqui é que a pessoa,
de maneira consciente, de maneira propositada, evita saber um fato, algum elemento ilícito. Então, justamente, essa metáfora do avestruz, ela acontece porque o avestruz coloca sua cabeça no chão, na terra, e não consegue ver os arredores. É daí que vem essa metáfora, não é? Então, vejam, a pessoa deliberadamente se cega. Essa é a ideia aqui. Bom, agora aqui um pouco de direito anglo-saxão, que é completamente diferente do nosso, mas igual é importante entender esses elementos. Como é que é composto o crime? Aqui no Brasil, como eu até vou colocar isso mais adiante, mas aqui no Brasil nós temos a conduta típica, ilícita e culpável. Para eles é diferente, esse esquema é diferente. Para eles, o crime ele é composto pelo actus reus, que é o ato do réu. É mais parecido com o que a gente chama de conduta. E depois, o segundo elemento, a mens rea, mente culpada. Mens rea, mente culpada, que é o elemento subjetivo. Então, actus reus é o elemento objetivo e a mens rea é o elemento subjetivo. E a ausência de uma defense. Defense engloba um rol gigantesco de possibilidades. Desde, por exemplo, legítima defesa entra como defense. Inimputabilidade entra como defense. Estado de necessidade entra como defense. Erro de proibição entra como defense. Então vejam como o sistema deles é bem diferente do nosso. Então é assim, para quem está na graduação, eu penso assim, que vê isso pela primeira vez, é um pouco chocante. Realmente é muito diferente do nosso sistema. Né? Bom, essa divisão entre actus reus e mens rea foi consagrada pelo Edward Coke, que foi um importantíssimo jurista britânico, né, que fez essa expressão, né? Actus non facit reum nisi mensit rea. Né? Foi ele que consagrou essa expressão. Aliás, até eu estava lendo, a mens rea, o conceito de mens rea, ele surgiu com o desenvolvimento do direito cristão. Foi de lá que surgiu a mens rea, porque a mente culpada teve relação com a alma culpada. Então, se a alma era culpada, devia haver uma punição não só pelo elemento objetivo, mas pelo elemento subjetivo. Foi daí que surgiu a figura da mente culpada. Mas bem, isso é só uma curiosidade histórica. Bom, no direito americano, agora de maneira mais específica, como vocês sabem, não existe Código Penal. Não existe legislação penal unificada, geral, como existe no Brasil, na Alemanha, né, nos países de tradição romano-germânica. Entretanto, o American Law Institute, que é uma organização, um instituto de direito penal americano, elaborou digamos, um código modelo para os estados. Esse código modelo, ele elencou 4 graus, 4 intensidades de mens rea. Ou seja, a mente culpada, ela pode operar em 4 diferentes níveis, sendo que cada nível ele é representado por uma maior intencionalidade ou uma menor intencionalidade. O grau de maior intencionalidade é o de purpose, é o propósito do agente. Então, quando um agente ele comete um crime com purpose, ele está cometendo um crime diferente do que, por exemplo, com knowledge. Knowledge é um grau intencional, ou seja, a vontade do agente ela é menor. Isso tem implicação prática? Tem muita implicação prática. O mesmo crime, se é praticado com graus diferentes de mens rea, terá penas diferentes. Então, isso sim tem uma aplicação prática muito grande. Então, purpose
knowledge, recklessness e negligence. Recklessness, que nós vamos ver daqui a pouco com mais pormenor, recklessness abrange tanto que aqui no Brasil nós designaríamos de culpa consciente, quanto também um pouco de dolo eventual. Assim, uma categoria um pouco mista, né? E negligence é mais ou menos, de maneira aproximada, o que nós designamos de negligência, né? A culpa inconsciente. Bem, então, bom, aqui justamente esse esquema que eu estava dizendo, né? Então, vejam que essa é uma expressão que vocês vão ver de uma maneira muito frequente nos artigos, o intent, né? A intencionalidade. Interessante que nos artigos sobre direito anglo-saxão, criminal law, direito penal, eles têm uma proximidade muito grande com a filosofia, com a filosofia da ação, que eles chamam. Então, muito... E, claro, a filosofia da ação é um campo próprio, né? Tem vários autores, mas, então, essas expressões, intent, intencionalidade, vontade, né? Will, por exemplo, um autor muito importante sobre intencionalidade é o John Searle, um autor muito importante. Então, apesar de ele não ser do direito penal, ele é um autor que é muito, de uma forma muito frequente, ele é muito citado, né? Tem um trabalho que tenta relacionar a filosofia da ação com o direito penal anglo-saxão. Bom, então aqui esse slide justamente trata dessa esquematização da comparação entre o direito deles e o nosso, entre os conceitos, né, de dolo eventual, culpa consciente, culpa inconsciente. Bom, e a grande questão é, onde entra a willful blindness? Onde entra a cegueira deliberada? Ela entra na categoria do knowledge, do conhecimento. Então, vejam, aquela escala de 4 níveis, purpose, knowledge, recklessness e negligence, ela está na segunda categoria. Então, veja que o grau de intencionalidade, a força da mente culpada, a força da mens rea, é um tanto elevada. Ela não é pequena, ela é um tanto elevada. Certo? Bom, então, aqui mais uma comparação com... eu até já tinha mencionado isso, mas só para deixar bem claro, né? Actus reus, o que seria isso? Seria a conduta e também o tipo objetivo. Daria para fazer essa analogia. A mens rea seria o tipo subjetivo e a culpabilidade. E as defensas seriam, por exemplo, as excludentes de ilicitude e a inimputabilidade. Vejam que tem alguns conceitos que se sobrepõem. Por exemplo, a imputabilidade, para nós, ela está, obviamente, dentro da culpabilidade. Mas para eles tratam isso de uma maneira separada. Eles tratam o que a gente estuda na culpabilidade, eles tratam na mens rea, o que nós tratamos sobre a inimputabilidade, eles tratam nas defensas. Então vejam como é um pouco misturado. É muito difícil, eu tentei fazer isso no início, mas é muito difícil fazer uma analogia direta, total, entre os conceitos. E justamente essa é parte do problema da aplicação da cegueira deliberada, como nós vamos ver daqui a pouco. Só uma pergunta até agora, todo mundo está conseguindo seguir, está conseguindo entender? Assim, o ritmo está bom? Em Thomas? Diga, professor. Não, na verdade, só uma contribuição bem brevemente aqui. Na verdade, a gente não consegue fazer uma correspondência estrita, porque o nosso sistema ele é, de fato, diferente, né? Então, o esforço que o Thomas está fazendo aqui é para tentar dar uma ideia razoavelmente de alguma similitude, né? Mas, de fato, quando a gente compara, né, Thomas, o nosso sistema com relação ao sistema norte-americano, o nosso sistema, do ponto de vista teórico, dogmático, ele é muito mais avançado, assim, na questão dos conceitos e dos institutos do ponto de vista doutrinário, né? Então, por isso que o Thomas está dizendo que, na verdade,
a similitude ela não é assim, não há uma correspondência exata entre as categorias que eles utilizam lá e as categorias que nós utilizamos aqui na teoria do crime. Mas o Thomas, está excelente a tua exposição, muito didática, viu, Thomas? Só queria fazer essa observação aqui, tá? Obrigado, professor, obrigado. Bem, então, só então agora para amarrar tudo isso, né? Mens rea, que é a mente culpada, guilty mind, que abrange então justamente tanto essa ideia de culpabilidade quanto tipo subjetivo. Bom, então agora só para fazer uma revisão do nosso sistema que estratifica o crime nesses 4 elementos: conduta típica, ilícita e culpável. Então aqui eu vou infelizmente, né, professor, eu ainda tive que usar a primeira edição do seu livro, porque a Amazon ainda consta como que o meu pacote pode ter sido extraviado. Até agora eu ainda não recebi a segunda edição, infelizmente, né? Então eu ainda usei o texto da primeira edição, mas então sobre o dolo, que é um assunto, que é um tema absolutamente fundamental. Para quem está na graduação, é o tema do Penal 2, e é muito importante. De uma maneira bem sintética, eu acho que o professor Ângelo colocou de maneira perfeita. O que é o dolo? É uma vontade típica, ou seja, a vontade dirigida à prática do tipo objetivo. Então, é a vontade típica. Isso é o dolo. De uma maneira perfeitamente assim, direta, como o professor Ângelo colocou, e esse conceito, então, vai continuar conosco até o final da apresentação. O dolo direto de primeiro grau, como o professor coloca, é o propósito do agente de querer realizar o fato punível. O dolo direto de segundo grau é aquela situação em que o agente representa as consequências colaterais e necessárias. E dolo eventual é aquela situação, nós vamos ver o dolo eventual com mais precisão daqui a pouco, mas em que ocorre uma assunção de risco. Aí existem 2 teorias, né, sobre o dolo eventual, mas nós vamos ver isso com mais pormenor daqui a pouco. Por que eu estou mencionando o dolo? Direto de primeiro grau, direto de segundo grau? Porque nós vamos relacionar isso com a cegueira deliberada daqui a pouco. Mas esse é o arcabouço teórico do dolo que o nosso sistema penal brasileiro oferece. Então, continuando aqui, sobre o dolo eventual, basicamente, só antes de falar do dolo eventual, né? Geralmente no Brasil, nos manuais, os autores colocam 3 teorias do dolo. A teoria da vontade, teoria da representação e teoria do consentimento. A questão é a seguinte, como o professor Ângelo escreve no curso dele, a teoria do consentimento, na verdade, é uma teoria da vontade. Então, aí está um detalhe, mas é um detalhe importante. Então, aqui nós estamos tratando com 2 vertentes teóricas: as teorias volitivas e as teorias cognitivas ou de representação. Então, como o professor cita no curso dele, as teorias volitivas podem ter 2 desdobramentos, tanto com as fórmulas de Frank, né, que dizem basicamente o seguinte: seja como for, dê no que der, em qualquer caso não deixo de agir, ou também com a teoria do consentimento. E aí nós temos o caso da correia de couro, Lederhianmann-Fall, da Alemanha, em que, basicamente, o criminoso, ele usou uma correia num assalto, e ele, apesar de não querer a morte da pessoa, ele queria apenas roubar a pessoa, não queria matar a pessoa. Mas, ao usar aquela correia, ele assumiu um perigo, ele assumiu um risco muito grande em fazer aquilo.
Ou seja, ao assumir esse risco, ele aceitou o risco. Ele não queria que a pessoa morresse, mas se morresse, ele aceitou esse resultado. Então, é basicamente essa a teoria do consentimento. E também as teorias cognitivas ou de representação. Aí nós temos a teoria da possibilidade, em alemão, Möglichkeitstheorie, a teoria da probabilidade, Wahrscheinlichkeitstheorie, e a teoria da qualidade do risco, criado da jurista alemã Ingeborg Huber. Bom, então esse é o arcabouço teórico do dolo eventual, que é o elemento principal com o qual nós iremos comparar a cegueira deliberada. Dolo eventual é o elemento principal, o elemento central da análise comparativa. Bem, o nosso Código Penal, ele assume a teoria volitiva. No artigo 18, né, que está escrito literalmente que a pessoa assume o risco. Né? Então, o crime é doloso quando a pessoa, não lembro direito qual é a primeira parte, mas ou na última parte do segundo inciso, o crime é doloso quando o agente assume o risco. Então, aí está consagrada a teoria volitiva. Teoria volitiva. Ou seja, é esse consentimento. A pessoa consente, a pessoa assume o risco da produção desse resultado. E a grande questão é, essa teoria volitiva, essa assunção do risco, comporta a cegueira deliberada? Poderia ser usada esse arcabouço teórico do dolo eventual para engendrar a cegueira deliberada? Bom, então, para isso, eu vou explicar agora um pouco a cegueira deliberada nos casos britânicos e nos casos americanos, justamente para vocês verem como acontece lá e se daria para adaptar para o direito brasileiro. Até o que eu acharia mais interessante seria eu não dar uma conclusão e vocês, assim, tentarem pensar por si, enquanto eu explico, se daria ou não para compatibilizar, né? Porque assim vocês já vão tentando entender, né? Tentando compreender o assunto. Bem, tudo começou então no Reino Unido. O primeiro caso foi o de Regina versus Sleep, de 1861. Vejam que não faz muito tempo, né? É uma doutrina relativamente recente. Olha, o caso basicamente foi o seguinte: era um transportador de mercadorias que acabou comprando uns parafusos de cobre que eram pertencentes à coroa britânica. Basicamente isso. E ele não podia, era ilícito fazer isso, não podia ter feito isso. Mas tem algum ruído aqui, professor, eu não estou conseguindo ouvir direito. Tem alguém que quer falar? Não? Parecia aqui, tá. Então, nesse caso, o que aconteceu foi o seguinte: quando foi decidido, a corte decidiu, o Judge Wills disse o seguinte: se ele tivesse willfully abstained from acquiring that knowledge, quer dizer, que se ele, de maneira deliberada, não tivesse adquirido aquele conhecimento, ele poderia cometer um ato ilícito. Ou seja, essa decisão abriu a porta para a cegueira deliberada. Então, se ele, no transporte dessa mercadoria, ele, que era ilícita, ele poderia ter obtido conhecimento da ilicitude. Vocês me entendem? Ele não obteve. Ele não sabia que era ilícito. Mas ele podia ter visto com outro mercador se aquele objeto era ou não lícito. Então, vejam, ele em si, não foi ele que furtou ninguém, ele não roubou ninguém. Não é isso. Mas ele podia ter tido conhecimento de que aquele objeto era ilícito, que aquele transporte não poderia ser feito. Então, essa foi a primeira decisão, que ela abriu a porta para a teoria. Até no caso concreto, acabou não sendo aplicada, justamente porque ele não poderia ter tido conhecimento.
mas abriu a porta. E aí agora vamos para o segundo caso, de Bosley versus Davis, que aí sim foi aplicado. Que aí a cegueira deliberada foi aplicada. E basicamente foi o seguinte: esse caso eu acho que ele é mais fácil de entender e ele é mais ilustrativo. Um proprietário de uma casa, de um prédio, um pequeno prédio, alugou o imóvel, e lá foi instaurado um bar, né? Uma casa noturna. E o que acontece? Nessa casa noturna, acabou virando um local de criminalidade. Então, havia jogos ilícitos, havia, assim, tudo que é proibido havia naquele local. Bem, aí a grande questão que eu pergunto para vocês: a pessoa que alugou o proprietário, não que geria o bar, mas aquele que alugou justamente o imóvel, ele seria responsável por isso? Assim, ele diretamente não está fazendo nada. Ele não está fazendo nada. Ele apenas alugou e lá está ocorrendo fatos, né, ilícitos. A grande questão é: ele sabia disso? Número um. Número dois, ele poderia ter tido conhecimento disso? Se ele poderia ter tido conhecimento de que lá havia a prática de fatos ilícitos, se ele tivesse essa possibilidade de obter conhecimento, que não significa que ele tinha, ele poderia ter tido, ele tinha a chance de ter, ele tinha a possibilidade de ter. Se ele tinha essa chance, se ele tinha essa habilidade, esse potencial, então significa que ele se cegou deliberadamente para não obter o conhecimento. Logo, ele é responsável. Vejam que interessante. Ele se cegou para não ter conhecimento. Ele deliberadamente não quis saber o que estava acontecendo em seu próprio imóvel. Muitos de vocês podem alugar, mas puxa, então isso vai acabar com o direito contratual. Talvez algum civilista, assim, com uma orientação mais civilista, pode afirmar que isso vai acabar com os contratos, porque mas não é isso que se trata aqui. Aqui se trata justamente do conhecimento que ele poderia ter tido e que, de maneira deliberada, não o quis ter. Então vejam que não importa, até talvez o dono do prédio, até mesmo ele podia não saber realmente que não havia que ele não havia atos ilícitos ocorrendo lá. Ele realmente poderia não saber, mas não importa. Não importa a sabedoria de fato, mas a sabedoria em potencial. Então vejam que diferente é essa teoria da cegueira deliberada. É algo muito diferente. Assim, é algo um tanto sui generis. E lembra que eu falei naquela escala de 4 níveis do Model Penal Code? Né? O purpose, a knowledge, a recklessness e a negligence. Vejam que a cegueira deliberada está no segundo elemento, the knowledge, de conhecimento. Não que esse conhecimento seja factual, não que ele tenha de fato, mas ele poderia ter tido. Vejam que diferente, vejam que único é essa teoria. Eu acho muito, muito interessante. Bem, então agora, indo para os Estados Unidos, o primeiro caso que a cegueira deliberada começou a ser discutida, mas de maneira bem oblíqua, foi o de People versus Brown. Envolvia um furto de uma bicicleta, mas o caso não interessa. Mas foi nesse caso que a cegueira deliberada entra no sistema americano. Depois, agora sim, começa a ficar cada vez mais próximo da nossa realidade. No caso Spur versus United States, de 1899, um gerente de um banco, ele foi, assim, é que eu tenho vontade de falar a palavra negligente, mas a palavra negligente significa outra coisa. Mas então ele foi tão não, ele foi tão
ele agiu com tanta falta de zelo em sua profissão que, apesar de estar evidente que seus clientes estavam fazendo atos ilícitos, ele ficou calado. Então, ele, como gerente do banco, sabia que os cheques do banco, os cheques dos clientes, ele sabia que eram fraudulentos. Assim, era algo que, de novo, não necessariamente soubesse de fato, mas ele poderia facilmente ter tido esse conhecimento. Então, nesse caso, ele foi condenado. Ele alegou que não sabia, óbvio, mas a questão da cegueira deliberada é que o gerente do banco, de maneira propositada, não quis ter o conhecimento da ilicitude dos cheques. E mesmo assim, então, cegueira deliberada foi aplicada e ele foi condenado. Então, vejam, qual é a lógica da cegueira deliberada? É evitar o argumento de uma pessoa de que não tinham conhecimento de algo. A cegueira deliberada, ela entra e afirma, não importa se havia ou não conhecimento. O que importa é se poderia ter tido conhecimento. Se a pessoa não se cegou de maneira deliberada para não obter o conhecimento. Se não agiu como um avestruz que coloca o seu rosto, a sua cabeça, na terra. É nessa lógica que a cegueira deliberada entra. Então, para suprir essa necessidade do direito anglo-saxão, e acaba condenando, como vocês viram, várias pessoas. No próximo, só aqui então uma citação da decisão. Aqui alguns termos que eles usam muito, né? Actual knowledge, aí vem a questão da ignorance, né? É uma ignorância deliberada, uma ignorância proposital. Então, esses termos são muito importantes e ocorre uma repetição dessas noções. E o caso mais famoso, sem dúvida alguma, vocês vão encontrar muitos artigos sobre esse caso, é o The United States versus Jewell, de 1976. E, basicamente, foi o seguinte, envolveu o tráfico de drogas, em primeiro lugar, e foi o seguinte, uma pessoa que estava em um bar no México acabou abordando outra, né? E houve um acordo de que essa outra pessoa iria levar para os Estados Unidos um carro, ia dirigir um carro. Assim, ia dirigir um carro até os Estados Unidos. E tudo bem. Essa seria, em princípio, o acordo. O que acontece? Quando o carro passou a fronteira, foi descoberto uma quantidade grande de drogas no carro. E aí o que aquele que estava transportando o carro disse? Que, olha, a única tarefa dele, o único acordo dele era para transportar o carro. Ele não sabia que havia drogas. O que é um argumento que parece razoável, que assim, é um argumento bom, é um argumento razoável. Mas o que a corte decidiu? Que, diante das circunstâncias do caso concreto, não havia como não desconfiar de transporte de drogas. Era algo muito provável. Era algo que era muito óbvio. Ou seja, aquele que transportou o carro deliberadamente se cegou a essa probabilidade, a essa grande chance de haver tráfico de drogas. Ele poderia ter explorado o carro, podia ter lá aberto o porta-mala e essas partes da poltrona, né, para ver se havia drogas. Ele podia ter feito isso. Ele facilmente poderia ter tido conhecimento do transporte de drogas, mas não o fez. Ou seja, o fato de ele ter se cegado a isso, faz com que ele seja responsável.
Então, ele foi condenado por tráfico de drogas, apesar de ele ter argumentado que não sabia. Mas veja, a questão não é saber ou não saber, mas é ter tido a chance de investigar o assunto, de obter conhecimento. Então, aqui, justamente nesse caso, entra o conceito, né, a ideia de probabilidade, né? Então, se a pessoa ela é aware of a high probability, né? Então, consciente de uma grande probabilidade. Aí, então, a cegueira deliberada pode entrar. E, como vocês viram, ela entra com força. Bom, então, a grande questão da cegueira deliberada é a sua aplicação em crimes de lavagem de dinheiro. Isso começou com o United States versus Campbell, que envolveu um traficante, veja, de novo, um outro traficante, e uma corretora de imóveis. É a mesma ideia em todos os casos, né? A corretora alegava que não sabia que aquele imóvel servia para lavagem de dinheiro, né? Mas a corte decidiu que, diante das circunstâncias, era alta a probabilidade desse conhecimento, ou da chance de obter o conhecimento. E mesmo assim ela foi condenada. Então, a cegueira deliberada, ela se cegou deliberadamente para não saber que seu cliente estava comprando aqueles imóveis para tráfico de drogas. Na Suprema Corte Americana, esse caso da Global Tech, apesar de não ser não ser criminal, de crime, é o caso até agora que unificou, digamos assim, os elementos, os critérios para que haja a cegueira deliberada. Então, vejam, de novo, aqui a high probability, né? No primeiro ponto, e o segundo ponto, que o acusado tenha tomado ações para evitar o conhecimento do fato. Então, esses são os dois requisitos que a Suprema Corte Americana estabeleceu para a cegueira deliberada. Apesar de não ser um caso criminal, é um caso paradigmático, porque é possível utilizá-lo de maneira subsidiária. Bem, e agora chegamos ao Brasil. A cegueira deliberada foi utilizada pela primeira vez no furto ao Bacen, ao Banco Central do Brasil, em Fortaleza, em 2005. O que acontece? Ocorreu o furto ao banco, aí não tem dúvida de qual é o crime, mas o que acontece foi o seguinte: esses criminosos utilizaram uma empresa revendedora de veículos para cometer o crime, né, que se chama de lavagem, não é? Ou seja, colocaram dinheiro nos carros de maneira, né, para poder esconder o crime deles. Bom, como resultado disso, o juiz de primeiro grau acabou, então, utilizando a cegueira deliberada para condenar os sócios da empresa revendedora, pela mesma razão que eu expus antes, porque eles deliberadamente se cegaram ao fato de que aquele dinheiro vinha do crime. Naquela época, o TRF-5 acabou recusando a cegueira deliberada diante do argumento, né, do indúbio pro réu. Então, acabou não se consolidando. Entretanto, mais tarde, com o mensalão, né, como todo mundo conhece, e também com a Operação Lava Jato, essa ideia voltou com força e foi aplicada nessas duas operações, digamos assim. Então, atualmente, no Brasil, já é mais pacífico a sua aplicação. Nós vamos ver daqui a pouco que existem vertentes que acham que a aplicação da cegueira deliberada pode ser feita e existem correntes que afirmam que não podem ser feitas. Então, a grande questão é, por exemplo, no caso da Lei 9.613, que trata justamente da, entre aspas, lavagem, né, de dinheiro, poderia ser utilizada a cegueira deliberada? Então, vejam, a grande questão é que tentam
os autores tentam relacionar aqui no Brasil é relacionar a cegueira deliberada com o dolo eventual. Dolo eventual, como nós vimos, teoria da vontade, teoria do consentimento. Aí, alguns podem afirmar, a pessoa quando está, por exemplo, quando a pessoa deliberadamente se cega, ela não estaria realizando um consentimento com aquele fato? Alguns afirmam isso. E por isso dizem que, olha, a cegueira deliberada poderia ser aplicada. Outros dizem que não. O dolo eventual não possui essa aplicabilidade. Não tem como compatibilizar. E diante do que nós vimos até agora, vocês viram como é diferente o dolo eventual com a cegueira deliberada nos moldes que é aplicada tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. É muito diferente. É muito diferente. Então, mais do que oferecer a minha opinião ou oferecer uma resposta final única, o meu objetivo era lançar esse debate e mostrar para vocês como é diferente a nossa teoria, que nós vimos o dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, dolo eventual, e como é diferente a teoria anglo-saxã, que tem aqueles 4 elementos: purpose, knowledge, recklessness, negligence, a mens rea, a mente culpada. Então, a minha meta era demonstrar como são diferentes, e eu queria mostrar para vocês esses casos para deixar bem claro como a aplicação também é distinta. E com isso, então, eu acho que eu consegui ver de maneira assim, tanto panorâmica, diante da delimitação do tempo, mas eu acho que eu consegui colocar as bases até para agora um eventual debate, dúvidas que vocês tenham. Então, aqui está as fontes que eu utilizei. Acho que eu vou, então, aqui tirar os slides. E, então, eu queria agradecer a todos, agradecer ao professor e passar de volta a palavra. Bem, Thomas, muito obrigado. Uma coisa que eu acho importante na a exposição, a concisão e a clareza, né? Coisa com que o Thomas trabalhou muito bem, né? Concisão, assim, conseguiu, num espaço de tempo interessante até do ponto de vista neurocientífico, né? Porque a nossa atenção, ela não perdura, assim, por muito tempo, né? A nossa atenção ali em torno de 45 minutos é o ideal, né? Aí a gente faz essa quebrinha, né, para depois da exposição, e aí parte para um debate, assim, considerações ou dúvidas, né? Claro que é um esforço, né, Thomas? Um tema tão vasto em tão pouco tempo, há que se ter muito talento para que se consiga levá-lo a efeito, né, Thomas? Que o Thomas fez muito bem. Gente, eu não quero falar muito, eu quero abrir a palavra para vocês aí, se vocês tiverem alguma consideração. Eu estava dando uma olhadinha em alguns materiais, assim, eu tenho algumas referências. Eu posso colocar depois no grupo ali algumas referências bibliográficas sobre o direito norte-americano, por exemplo, direito inglês. Tem esse livro Direito Penal e Direitos Humanos, do Fragoso, que é um livro antigo, que tem um capítulo aqui que fala sobre notas sobre o direito penal anglo-americano. Claro, é um livro mais antigo, né? Esse livro aqui é de 1977, mas aqui faz um resumo assim da concepção norte-americana e também inglesa da perspectiva da dogmática penal, né? que é, vamos combinar, a nossa é a mais avançada, né? Em termos teóricos, a nossa dogmática penal é bem mais avançada do que a norte-americana e a inglesa. Gente, mas acho que vemos o Tiago aí. Tudo bem, Tiago? Tudo tranquilo? Fiquem à vontade, gente. Vamos aproveitar o tom. Oi, pessoal. Tudo bom, professor? Tudo bem? Tudo certo. Tudo certo. Pessoal, só para fazer uma provocaçãozinha, tá? Enquanto vocês não falam aí, falo eu, assim, só para trazer um ponto aqui, tá? O Thomas colocou o seguinte, tá? Essa questão aqui dos crimes de lavagem de dinheiro, tá?
Porque como às vezes há uma dificuldade, por exemplo, em que o próprio réu pode alegar que não tinha conhecimento. Vamos supor, o que é o crime de lavagem de dinheiro? Só assim, resumidamente. O crime de lavagem de dinheiro, basicamente, uma fórmula assim, claro que simplificadora, que eu estou trazendo aqui, né? É quando o sujeito ele busca dar uma aparência de ilicitude a um ativo, a valores, por exemplo, que são provenientes de uma infração penal. Né? Então, se a pessoa, por exemplo, ela recepciona uma valores, por exemplo, e ela pode alegar que não tinha conhecimento da proveniência ilícita daqueles valores. Ela pode dizer que, eu não sabia, né? E aí entra nos tribunais, muitas vezes se trava esse debate a respeito da cegueira deliberada. Poxa, mas a pessoa se colocou numa posição para não saber deliberadamente, né? Então, aí tem um espaço de nós sabermos se é possível utilizar essa teoria anglo-americana, né, ou não, para, por exemplo, imputar ao agente a título de dolo eventual um crime de lavagem de dinheiro, por exemplo. Né? Esse é um ponto que o Thomas destacou, que é importante do ponto de vista prático, da prática. Né? Eduardo, por gentileza, o Eduardo está aqui na palavra. Oi, boa tarde, então, a todos, né, quem eu não dei boa tarde antes ainda, né, e primeiro, assim, eu queria, assim, ressaltar, assim, que o Thomas é um grande aluno do mestrado aqui da URGS, né, e a gente vem se acompanhando, assim, a gente tem muitas cadeiras em comum, né? Mas além disso, assim, de ser meu colega de mestrado e de orientação, que o professor Ângelo é o nosso orientador, né, o Thomas é meu amigo também, né, no mestrado a gente acabou criando uma amizade, assim, porque com essa ausência, assim, de encontros presenciais, a gente acabou tendo um contato mais direto, assim, por ligação, né, por vídeo e dúvidas e tudo, então a gente acabou criando uma amizade nesse período, assim, que foi muito interessante, assim, a gente já se conhecia pessoalmente do grupo de pesquisa, quando as reuniões eram presenciais, né, mas, então, eu queria ressaltar, assim, porque o Thomas, além de um excelente aluno, excelente expositor, é também um cara muito, muito bacana, assim, uma pessoa realmente diferenciada, assim. E quanto ao assunto, né, que o Thomas trouxe, assim, né, eu fiquei pensando, né, Thomas, até sobre uma questão, assim, que depois talvez tu possa até explanar, assim, que talvez na tua pesquisa tu tenha te deparado com esse exemplo, com esse assunto, assim, mas talvez não tenha trazido pela questão do tempo, que é a questão dos honorários maculados. Eu acho esse tema extremamente interessante, assim, e parece que tem relação com isso. Honorários maculados, assim, é quando o advogado se depara com um cliente, né, e esse cliente, ele faz o pagamento dos honorários advocatícios, que é um dinheiro ilícito. É um dinheiro proveniente, por exemplo, do tráfico de drogas, né, que é um exemplo que o Thomas trouxe também. E o advogado, talvez ele não pergunte para o cliente, olha, esse teu dinheiro aqui é do tráfico de drogas, né, mas pela quantidade dos honorários que o advogado cobrar, daqui a pouco é incompatível com a renda que aquela pessoa tem naturalmente pelo seu trabalho usual, né, pelo seu trabalho de carteira assinada, digamos assim. Então, o advogado teria, né, Thomas, todas aquelas condições de saber que os honorários que ele está recebendo são de dinheiro ilícito. No momento em que ele formaliza o recebimento dos honorários, ele está lavando o que o professor falou, está lavando dinheiro, porque o dinheiro que ele recebeu a partir daquele momento ali se torna lícito. Então, ele conseguiu dar um ar de licitude para o dinheiro. Então, esse parece assim que é um exemplo, é um caso que também a doutrina aqui no Brasil tem assim discutido bastante, porque é realmente uma coisa que tem total relação assim com o que o Thomas trouxe, assim, né, a partir dessa doutrina da cegueira deliberada. Mas assim, eu não sei como é que a gente pode fazer, se o Thomas já quer falar agora ou esperamos a manifestação dos demais colegas, mas era isso assim que eu queria fazer essa provocação para o Thomas, assim, porque realmente acho que o Thomas vai ter a melhor possibilidade de explicar para a gente esse assunto aí. Não, eu acho que é melhor a gente fazer uma intervenção assim, numa conversa, né? O Thomas, eu acho que agora pode se manifestar com relação ao ponto aí do Eduardo. Depois eu quero indicar um livro sobre essa temática aí que o Eduardo especifica. Eu estou procurando aqui o nome certinho do livro aqui na internet. Mas, Thomas, fica à vontade aí. Eu só queria dizer, então, antes de responder diretamente a questão do Eduardo, que olha, não é, professor, o mestrado está sendo excelente, eu estou conseguindo pesquisar muito,
cadeiras foram ótimas. Então, a minha dissertação também a pesquisa está muito boa, mas eu tenho que ressaltar que também o elemento humano, né, da amizade que eu fiz com o Eduardo também foi um fator extremamente excelente, né? E também, é claro, como nós estamos agora no online, ficou um pouco mais difícil esse contato, né? Mas mesmo assim, eu e o Eduardo, nós falamos bastante, né, Eduardo, sobre as mais variadas coisas, nos ajudamos com questão de pesquisa, então acho que também esse é um elemento que eu gostaria de ressaltar, que também é importante no mestrado, né? Na pesquisa, né? Na pesquisa em geral. É muito importante, as amizades são muito importantes. Então, e quanto à colocação do Eduardo, realmente, eu admito que eu não tinha ainda feito essa conexão, que é realmente excelente, pertinente. Eu fico pensando, claro, nessa questão dos advogados, geralmente tem aí um outro problema, digamos assim, que é a proteção aos advogados, né, os direitos próprios dos advogados. Mas realmente a teoria em si poderia ser aplicada de maneira total a essa situação, né? Porque vocês viram, né, nos casos que eu demonstrei, claro que varia o agente, variam as circunstâncias, variam os fatos, mas a lógica do caso é sempre a mesma. Então, e como o Eduardo colocou, nesse caso dos honorários maculados, a lógica da cegueira deliberada poderia ser aplicada de maneira total, e de maneira total ao caso, né? Mas aí, claro, aí vem a questão dos direitos dos advogados, né? Até que ponto esses direitos merecem ser protegidos em face, né, do conhecimento de uma ilicitude. Que aliás, esse debate eu acho muito interessante. Mas aí ele é um outro debate, né? É que o problema é que no Brasil nós ainda não passamos da primeira etapa, né? Nós não passamos da primeira etapa sobre a cegueira deliberada para os casos em geral, né? Eu acho que, vamos supor, daqui a uns, não sei, 15 anos, 20 anos, se essa etapa for... Se o direito brasileiro aceitar integralmente a cegueira deliberada, que eu sinceramente também não sei se isso vai acontecer, mas se o direito brasileiro aceitar, aí eu acho que podemos ter esse debate, né, dos honorários. Eu penso que mas é um assunto eu diria que assim, para estudar. E só eu queria fazer uma outra observação quanto ao dólar eventual, uma posição intermediária que eu pessoalmente acho boa. Quem defende é o Carlos Endinger, né? Ele defende que a cegueira deliberada ela pode ser utilizada, mas de maneira instrumental, de maneira a verificar o dolo eventual. Eu acho essa posição boa, porque, por um lado, não rejeita a cegueira, mas, por outro, não vai aplicá-la de maneira idêntica à americana. Vai ser uma forma para verificar o dolo eventual. Eu acho uma posição... Eu ainda, sinceramente, apesar de ter estudado esse tema, lido bastante, eu ainda não tenho uma certeza, uma convicção absoluta sobre a aplicação da cegueira no direito brasileiro. Assim, eu não cheguei a ter uma conclusão total, porque é tão complexo, o tema lá é tão complexo. Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita crítica à cegueira deliberada. Tem muitos autores que defendem que ela não poderia ser aplicada. Então, nem lá é 100% pacífico, né? Então, eu também, eu sempre tento manter a mente aberta, nesse caso, principalmente, porque, né, tentar ver os argumentos dos dois lados, mas por isso eu acho essa alternativa do Carlos Endinger boa, assim, me parece, pelo menos à primeira vista, boa. Então, Thomas, eu achei interessante, assim, que tu trouxe ali aqueles critérios, agora eu não me recordo se eu acho que é da Corte Americana, né, que tem os critérios, né, a existência... Suprema Corte, né? Suprema Corte, isso.
a ideia de atos para evitar o conhecimento, porque essa questão da prova é que é interessante nesses casos, né? A questão de como que tu vai provar que em determinada circunstância a pessoa tinha, assim, o dever de conhecimento, digamos assim, né? Deveria ter se informado, né? Eu acredito que essa ideia de estabelecer esse critério, assim, é muito interessante, assim, de que ela cometeu atos para se omitir, digamos assim, né? Atos para não ter esse conhecimento. Acho que esse é um critério legal, assim, para a gente ir estudando, né? Tiago. Tudo bem, Tiago? Liguei o microfone agora, consegue me ouvir? Thomas, pelo que tu estudou sobre o tema, tu acha que se nós adotarmos a teoria da cegueira deliberada, a gente revoga a aplicação do erro de tipo? Não, eu acho que não teria, não teria nenhum problema, assim. Eu acho que a aplicação da cegueira deliberada não tem problema teórico na aplicação no direito brasileiro, assim, não teria problema quanto a isso, até daria para, como eu demonstrei lá no início, daria para tentar fazer analogia aqui, analogia lá, e em algum lugar ela poderia ser colocada, né? Assim, quanto a isso eu não vejo muito problema. Mas a grande questão é, nós queremos isso? Assim, até talvez, aí que tá, talvez a questão da cegueira deliberada seja talvez mais até uma questão de criminologia do que teórica. Assim, tem a questão teórica, mas tem também os resultados práticos disso. Porque se nós adotarmos a cegueira deliberada integralmente, até que ponto isso não vai mudar assim, as bases do sistema penal, né? E como o Eduardo colocou, isso se relaciona com a questão da prova. Como é que nós vamos provar isso? Ou, o contrário, como é que a pessoa vai provar que não poderia ter tido a possibilidade do conhecimento? Como é que a pessoa vai comprovar que não agiu para se omitir? Então, a questão é que a cegueira deliberada não mexe só com um elemento do nosso sistema penal. Não é só um ponto aqui ou um ponto lá. Mexe com tudo. Assim, mexe com prova, mexe com a questão do tipo subjetivo, mexe com a questão do tipo objetivo, mexe com culpabilidade, mexe com tudo. Por isso que assim, é muito difícil assim, encaixar, né? É muito difícil encaixar. Em parte é difícil encaixar porque ela é grande, ela é uma mudança estrutural, ao meu ver. Não é uma mudança pontual, é uma mudança estrutural. Espero ter te respondido, assim, mais ou menos a minha visão. Não, entendi, e pela tua exposição, eu estava vendo dessa forma mesmo, que muda toda a estrutura do sistema, né? Que eu fiquei pensando no artigo 20, né? Como é que a gente vai usar aquele artigo 20 se a gente começar a aplicar a teoria? Mas, quando não se aplica o artigo 20, praticamente se diz que a pessoa quis se cegar, que a pessoa quis não saber que era um carro com drogas, quis não saber que o seu amigo tinha uma arma no carro. Então, é interessante, mas eu vejo assim também que mexe com toda uma estrutura. E justamente lá, um dos problemas foi como nós vamos delimitar isso. Justamente, esse foi um dos problemas. E por isso aquela decisão da Suprema Corte Americana, que estabeleceu aqueles dois requisitos, por mais imperfeitos que sejam, digamos assim, que por mais amplos que sejam, pelo menos foi uma tentativa, né? Porque, eu repito isso, lá também tem muita crítica a ser deliberada. Vários autores afirmam que, olha, isso é muito amplo, não está sendo justa essa aplicação. Então, mesmo lá tem muita crítica, né? Perfeito. A Gabriela quer falar. Gabriela, fique à vontade. Oi, professor, obrigada. Boa tarde para todos. Infelizmente, eu não consegui pegar a apresentação por inteiro, né? Mas depois eu vou pegar a apresentação pelo YouTube e tal.
E aí eu achei muito interessante, assim, a parte da apresentação que eu consegui acompanhar, e eu queria só entender melhor com relação àquele caso de 1976, do carro e tal, ainda na linha do que os colegas estavam conversando agora, né, nessa questão do critério e tudo mais, porque me pareceu, não sei se eu peguei corretamente o caso, me pareceu que as drogas ali no carro estavam bem escondidas, né, foi aquele caso Estados Unidos versus jail, né, e aí me parecia que estava escondido ali dentro do carro. Se foi esse fato, assim, como eu vou dizer assim, porque não dá para exigir de um homem médio, por exemplo, que investigue o carro todo, entendeu? Porque ali eu estava com o banco aberto e tal. Por isso a minha dúvida, eu queria entender melhor qual foi o critério nesse caso, assim, se realmente foi nesse sentido. Naquele caso, eu até coloquei aquela imagem do banco, né? Aquela imagem, obviamente, não era do caso que ocorreu, eu só coloquei para exemplificar, né? Mas, no caso, eu até dei uma olhada na própria decisão. Assim, eu não vou te dizer com certeza absoluta, mas, se eu não me engano, as drogas estavam no porta-mala, parte, pelo menos, e as outras estavam de uma maneira no banco, pelo que a decisão consta, que era fácil de ser, muito fácil de ver. Assim, era muito, perdão, no banco não, estava naquela parte da frente, sabe a parte da frente que dá pra, O porta-luva? O porta-luva ali. Porta-luva. Entendi. Eu me lembro, era lá que também estavam, o carro estava cheio, né? Era um carro assim bem carregado. Mas a questão é que, assim, eu não vou então dar certeza absoluta, mas a decisão foi no sentido de que, olha, era fácil de ter visto que poderia ter drogas, até pelas circunstâncias. Assim, era alguém do México que te pede para levar um carro para os Estados Unidos, passar pela fronteira, assim, considerando, tem que considerar circunstâncias também, né? E a pessoa alegar que, olha, não, eu só estava transportando um carro de uma pessoa que eu conheci no bar, nem conhecia antes, que eu conheci lá na hora, me pediu para levar um carro. É um pouco assim, é um pouco estranho, né? A pessoa ia, no mínimo, desconfiar um pouquinho, né? Então, essa foi a lógica da decisão, né? Essas circunstâncias, pessoa no bar, transporte do México para os Estados Unidos, se não me engano, até era um preço alto no transporte, tinha esse detalhe. Então, considerando tudo isso, né? E era fácil de descobrir que havia droga no carro. Então, considerando tudo isso, né, ele foi condenado. Então eram muitas circunstâncias, né, que levavam aquilo ali, assim, daria para se exigir, né, era esse o parâmetro que eu estava querendo, não seria algo só do homem médio não teria, ou as circunstâncias de normalidade estão bem além, né? Muito interessante. Sim, eles têm o conceito de reasonable person, né, a pessoa razoável. Reasonable man, agora virou reasonable person, né? Mas, claro, para a pessoa ter essa possibilidade, né, de conhecimento, sem dúvida alguma, precisa ser a pessoa média, né? E isso eu acho que não é problemático, assim, nesse ponto específico. Porque, claro, alguém tem uma situação muito difícil de obter o conhecimento, aí claro que não, né? Eu acho que quanto a isso, não tem muito problema. Quanto a isso. A minha preocupação, e de vários autores, é a pessoa média. Somos nós aqui do grupo, nós temos essa possibilidade de fato, né? Assim, então, a questão não é tanto na pessoa muito assim capaz ou incapaz. O debate é sobre se a pessoa média conseguiria ter esse conhecimento ou não. Perfeito. Muito obrigado, Thomas. Eu vou passar a palavra para quem quer falar aqui é a Luísa, né? Mas depois eu vou ter que sair. Vocês podem continuar conversando, tá, gente?
Depois que a Luísa falar, eu vou sair. Só quero fazer, assim, observações bem breves, tá? Por exemplo, quando o Thomas ali expôs, lá na exposição dele, inicial, antes do debate aqui, a questão ali das teorias, né, da vontade e as teorias da representação, ou mesmo do conhecimento, acontece o seguinte: na Alemanha o debate é muito mais intenso com relação às teorias, né? No Brasil até um pouco... por exemplo, Nelson Hungria, que era um autor muito importante, né? Foi um autor importante entre nós aqui, ele dizia que a questão do dolo estava superada, tem as três teorias ali, que é da vontade, da representação e do consentimento, e isso não se discutia mais. Mas o Hungria aqui se equivocou, né? Evidentemente que o dolo é uma das questões mais desafiadoras que nós temos na dogmática. Existem várias teses, por exemplo, eu estava com um livro aqui do Pedro Jorge, ele tem esse livro que só sobre dolo, né? Um livro que é uma tese de 300 e poucas páginas. Tem um livro ali do Eduardo Viana só sobre dolo. O dolo é um tema terrível, né, gente? É um tema muito difícil. Principalmente o dolo eventual, né? Não me refiro tanto ao dolo direto, assim. Tem a questão probatória, por vezes, né? Mas, enfim, o que eu quero falar é o seguinte. Antes de passar para a Luísa, depois que ela falar, vou ter que sair, tá, gente? Daqui a pouco eu tenho aula. Que é o seguinte: as teorias do dolo, elas são edificadas, elas se assentam nos dois elementos que a gente tem no dolo, né, que a gente consegue no dolo, que é a cognição e a vontade. Então, as teorias da representação, elas se assentam na cognição, na representação. Então, nós temos vários graus de representação para fins de fundamentar, para fins de construir uma teoria do conhecimento, né? Então, tem a teoria da possibilidade, que hoje é totalmente, quase ninguém segue, né? Muito poucos autores seguem. Da probabilidade também é uma teoria que alguns autores seguem. E tem alguns autores mais recentes, como a Ingeborg Pupp. Deixa eu ter o livro dela aqui. A Pupp tem várias publicações, tá? Mas acho que tá, não sei onde é que está o livro dela. Que trabalha com uma ideia da qualidade do risco criado para trabalhar numa concepção de dolo fundada não na vontade, sim, mais com acentuação no conhecimento, né? Então, essas são teorias que se assentam na cognição. E tem outras teorias que se assentam na questão da vontade, né? E dentre elas, né, o dolo direto, que não tem tanta discussão, né? Ilustrativas são as fórmulas que o Thomas trouxe aqui, as fórmulas de Frank, e tem também várias teorias que procuram fundamentar teorias volitivas. E a teoria do consentimento, até mandei para vocês um artigo bem interessante, de 59, do Günther Strattenwert, né, sobre a teoria que acabou, digamos assim, sendo base para a jurisprudência alemã. A jurisprudência alemã, como nós conhecemos hoje, ela se fundamenta muito também nesse artigo do Günther. Eu mandei há pouco aí para o grupo, tá, gente? Bem, gente, então, a teoria do consentimento, como o Thomas falou, ela é uma teoria da vontade, né? Então, ela não é um terço, um genus ao lado da teoria da vontade. Não, ela se insere dentro da teoria da vontade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tá, gente? O que eu quero dizer é que, se para nós aqui, no Brasil, a teoria da vontade ela prevalece, tá? De uma maneira muito significativa. Se um dos elementos do dolo é a cognição, né, fica difícil, do ponto de vista teórico, nós fundamentarmos uma teoria da cegueira deliberada, digamos assim, num molde de dolo eventual, já que na teoria da cegueira deliberada não existe a cognição propriamente dita. Então, há uma certa dificuldade aqui, porque se a gente exige a cognição para estabelecer o dolo, e se a pessoa, digamos, não tem o conhecimento, mas há quase que uma presunção, de acordo ali com as circunstâncias do contexto fático ali, que a pessoa se colocou numa situação de deliberadamente não chegar ao conhecimento, a gente não teria esse elemento cognição, né? Então, é uma dificuldade, tá, gente? Então, é um tema bem terrível, assim, nesse sentido. É bem controvertido, digamos assim, né? Tá? Então, só para... Eu tenho dificuldades de, por exemplo, recepcionar, importar essa teoria para o nosso sistema. Eu não sei se ela teria muito espaço para encaixá-la, né? Eu tenho dúvidas, né? Não estou nem batendo o martelo dizendo que não tem como, né?
mas eu tenho dificuldades, tá? Luísa queria falar, né? Fique à vontade, Luísa. Boa noite, pessoal. Bom, primeiramente eu queria agradecer o Thomas pela exposição. E eu falo assim, acho que falo pelo pessoal do Penal 1, que somos recém-nascidos, né, dentro desse mundo do direito, que realmente foi muito didática, te agradeço muito. A minha dúvida, que eu acho que foi a dúvida de todo mundo, da Gabriela também, que trouxe um questionamento importante, principalmente em se tratando de Brasil, né, que a gente tem uma população que não tem acesso à educação, grande parte da população não tem acesso à informação. Só que a minha dúvida foi naquele caso do locador do prédio, né? E eu fiquei me pensando assim, como se estabelece, né, que a pessoa tem um potencial, naquele caso, né, de saber que ali acontecia um ato ilícito. Eu não peguei direito como se deu o fim do caso, se de fato se estabeleceu alguma coisa assim desse tipo, mas eu queria saber, é uma curiosidade, mas não chega a ser uma dúvida, mas como se estabelece, se tu tem alguma coisa para dizer assim. Então, é um pouco chocante, né? Eu também concordo com todos vocês, é um pouco chocante. Quando eu tive contato pela primeira vez, eu também fiquei um pouco assim, mas é isso mesmo? Eu estou entendendo certo? Coitado, eu fiquei com pena do dono do imóvel. Eu achei, mas espera só um pouco, coitado, né? Está lá alugando, o que fazem lá não é responsabilidade dele. Eu pensei isso no início. Claro, aí, de novo, entram as especificidades do caso concreto, né? Era um caso em que o dono do imóvel tinha uma proximidade muito grande lá com as pessoas, com o que acontecia, né? Claro, aí tá, nós não podemos, nem lá, né? Nem no Reino Unido, nem nos Estados Unidos. Aliás, a cegueira deliberada, né? E a doutrina anglo-saxã não é só Estados Unidos e Reino Unido, né? Austrália, até um pouco da Índia, e, também Singapura, Nova Zelândia. Então, assim, não é essa teoria, esse estilo de direito penal, ele é bem amplo, na verdade, né? Mundialmente. Mas, então, mesmo nesses países, claro, a cegueira deliberada não pode ser um portal, uma forma, um instrumento para o cometimento de barbaridades, né? Então, assim, em princípio, né, o dono do imóvel não ia em princípio, ele não é responsável. Assim, isso é fato, né? Tanto aqui no direito brasileiro, quanto lá também. Em princípio, ele é blindado do que acontece por quem está alugando. Em princípio, ele é blindado. Lá, então, lá também, assim, que, claro, eu peguei o caso, parece que tudo vai ser daquele jeito, né? Mas não, na verdade, a cegueira deliberada, de certa forma, é uma tentativa de excepcionar a normalidade. Aí que tá, a cegueira deliberada, a ideia dela, a lógica dela, é justamente ser uma exceção. Em princípio, ela começou assim, ela começou como uma exceção que, no caso concreto, analisou e viu que, olha, essa pessoa se cegou de maneira propositada. Ela tinha como saber, mas